E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Mosquito, gente. E sim, meu Deus do céu, não acredito, né? Ai, quanto tempo, né, gente? Quanto tempo. Falar real, mas é que, como você sabe, né? Assuntos importantes estavam rolando, né? Que eu tava participando do Banheirista FC, que segundo descobri futuramente como vai ser a situação. Mas estou aqui voltando para mostrar, né? E noticiar para vocês um resumo bem gigante de finalmente, né? Que finalmente acabou a fase de grupos da Libertadores. Sim, a sexta rodada da Libertadores acabou agora mesmo, né? Nessa quinta-feira, com os 3 jogos. Mas eu vou falar de todos os resultados do jogo e vamos começar, né? Então vamos começar então com o jogo de terça-feira, se não estiver enganado. Isso, porque são terça, quarta e quinta-feira. Então vamos nessa, né? No jogo da terça-feira tivemos pelo menos uns. Deixa eu só fazer uma contagem aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Tivemos 6 jogos na terça-feira e também tivemos 6 jogos na quarta-feira e finalizando uns 4 jogos aqui na quinta-feira. Vamos começar então pelo jogo da terça-feira, né? Que tivemos a vitória do Atlético Paranaense em cima do Alianza Lima por 3-0. Os gols foram feitos pelo Vitor Roque, que marcou 2 vezes na partida, e do Vitor Bueno. Lembrando que com essa vitória do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense passou em primeiro lugar do grupo, né? Com 13 pontos. Enquanto o Atlético Mineiro, que estava brigando, né, para tentar fazer uma classificação que eu vou falar daqui a pouco, terminou em segundo lugar com 10 pontos. E bem, olha a situação do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro enfrentou o Libertad e começou o jogo perdendo por 1-0, né? E assim, digamos que se o Libertad tivesse ganhado do Atlético Mineiro, o Libertad ia passar de fase. Mas passando 8 minutos depois do gol do Libertad, o Igor Gomes, que entrou no segundo tempo, fez o gol do empate e classificou o Atlético Mineiro para a segunda fase da Libertadores, mas passando em segundo lugar. E vamos ver a situação que o Atlético Mineiro vai enfrentar, né, nas oitavas de finais. Pode ser uma coisa muito complicada, mas pelo menos conseguiram se classificar, né? Tivemos o River Plate ganhando do The Strongest por 2-0. Gol do Rodrigo Aliendro e do Borja. É isso mesmo, Borja fazendo gol aos 90 minutos. Mas, infelizmente, isso não conseguiu, né? Isso não fez com que o River Plate se classificasse em primeiro lugar, porque o Fluminense também conseguiu vencer a sua partida. O River Plate ficou em segundo lugar porque ficou com um saldo de gols 0, enquanto o Fluminense saldo de gols 4, né? E eu vou falar agora do jogo do Fluminense, né? Que ganhou empatou com o Sporting Cristal por 1-1, né? Tivemos gol do Cano e o Sporting Cristal empatou com o Brenner aos 37. E o Fluminense conseguiu classificar com esse resultado em primeiro lugar, né? Bem, tivemos o jogo do Olímpia contra o Melgar. Foi 4-1 pro Olímpia. E o Olímpia se classificou em primeiro lugar no grupo dele, né? Que tinha como segundo colocado o Atlético Nacional, que terminou com 10 pontos, né? E bem, os gols do Olímpia foram feitos pelo Alejandro Silva, né? Fazendo gol de pênalti. Depois o Guilherme Paiva marcou 2 gols. E o Fernando Cardoso marcou aos 31 para fazer 4-0 só no primeiro tempo, hein? E aí no segundo tempo tivemos o gol do Melgar com Thomas Martínez, né? Para fechar, e o Olímpia se classificando no primeiro. E o Atlético Nacional, né, que estava brigando para conseguir tentar ficar em primeiro lugar, infelizmente perdeu, né, para o Patronato por 1-0, e aí ficou com a segunda colocação mesmo do grupo com 10 pontos, né. O Christian Gonçalves fez o único da partida aos 81 minutos e meio que conseguindo classificar o Patronato para Sul-Americano. Só isso, né? O Patronato só estava brigando para não ficar em último do grupo, mas pelo menos conseguiu uma classificação para Sul-Americano.
E agora vamos pro jogo de quinta-feira, né? Quinta-feira não, quarta-feira, que tivemos Nacional contra Metropolitanos. O Nacional venceu essa partida contra o Metropolitanos, que era o saco da pancada do grupo, né? Porque o Metropolitanos ficou em último colocado com 0 pontos, literalmente. E essa vitória foi importante porque o Nacional conseguiu se classificar para a segunda fase, terminando em segundo colocado, né? Com 11 pontos, né? O primeiro colocado foi o Internacional, que eu vou falar daqui a pouco, o jogo contra o Independiente de Medellín, né? Bem, o Nacional fez gol com o Diego Polenta. É isso mesmo, Polenta é o nome do rapaz aqui que fez o gol da partida. E o Nacional conseguiu se classificar para a segunda fase. E bem, o Internacional ganhou de 3-1 do Independiente de Medellín. Na verdade, essa vitória foi muito importante porque se o Internacional tivesse perdido esse jogo, era bem provável que o Nacional e o Independiente de Medellín iam se classificar, né? Porque o Independiente terminou com 10 pontos e o Internacional, que se perdesse, ia ficar com 9. E aí não ia se classificar, né? Mas foi muito bom. O Internacional ganhou e inclusive ficou em primeiro lugar com 12 pontos, né? Tivemos o gol do Maurício e o Luiz Adriano, é isso mesmo, marcou 2 gols pro Internacional. Tudo isso no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Luciano Daniel Pons diminuiu o placar pro Independente e não adiantou muita coisa. Internacional se classificando em primeiro colocado do grupo deles, né? E vamos lá, tivemos o jogo do Liverpool contra o Corinthians. O Corinthians que não tinha mais nada para fazer, já estava eliminado, mas pelo menos estava disputando uma vaga para quem ia para Sul-Americano, né? Inclusive foi contra o Liverpool, né? Os dois times estavam com 4 pontos, mas o Corinthians conseguiu ganhar de 3-0. Tivemos o gol do Matheus Araújo, do Felipe Augusto e do Adson aos 80 minutos, fechando o placar. E o Corinthians se classificando para Sul-Americano, que vai ser uma loucura aí, né? E bem, tivemos o jogo do Racing contra o Nublense, né? Que esse é o grupo A. E o Racing, com essa vitória, foi importante porque decretou com que eles terminassem em primeiro colocado do grupo deles, né? Que tinha o Flamengo, que terminou em segundo lugar. Bem, o Racing teve gols do Matias Rojas, o Gabriel Raucher, Animal Moreno e o Gonzalo Piove aos 86, fechando o placar para o Racing e classificando eles em primeiro colocado no grupo. E bem, falando nisso, então, o Flamengo venceu o Alcas por 4-0, né? Mas infelizmente, como já falei, o Flamengo passou em segundo colocado no grupo deles, né? Tivemos gol do Pedro, do Léo Pereira, do Bruno Henrique e para fechar o Vitor Hugo aos 55. Mais ou menos assim a vitória do Flamengo, que infelizmente vai ter que enfrentar o primeiro colocado. Mas o Flamengo é foda, então acho que dá para conseguir passar para as quartas de finais, né? Tivemos o Independiente del Valle contra o Argentina Juniors, que foi um jogo bem movimentado e teve 2 expulsões no final do jogo, né? Mas o Independiente del Valle ganhou por 3-2. Tivemos gol do Lorenzo Varavelli, Lautaro Dias e o Kevin Rodrigues, né? Mais ou menos esse foi a disputa para quem ia ficar em primeiro colocado, né? Porque o Argentino Júnior e Independente já estavam classificados e o Independente conseguiu sair vitorioso para roubar a primeira colocação do Argentino Júnior, que terminou com 12 pontos, e o Argentino Júnior com 11, né? Tá. E pelo lado do Argentino Júnior tivemos o gol do Mateo Carabarral, que fez o gol contra, né, pro time do Argentino Júnior, e o Leonardo Heredia fez o gol pro Argentino Júnior, né? Lembrando que o Independente conseguiu a vitória aos 90 minutos, hein? Olha só, hein? Que loucura. Vamos agora então encerrar, faltando os 4 jogos que aconteceram quinta-feira, ontem, né? Tivemos o Boca Juniors contra o Monagas, 4-0 do Boca Juniors, e isso decretando com que a equipe ficasse em primeiro colocado do grupo, né? Tivemos o gol do Marcelo Wengatz, do Valentim Barco e o Luiz Vasquez marcando 2 vezes no finalzinho do
jogo, né? E vitória muito importante do Boca, que terminou com 13 pontos no grupo dele, né? Liderando o grupo. E depois o Deportivo Pereira, que terminou em segundo colocado, que enfrentou o Colo-Colo, mas o jogo terminou 0-0, então nada de highlights aqui interessante para se falar. E tivemos o jogo do Barcelona contra o Cerro Porteño, que é do mesmo grupo do Palmeiras. Os dois times já estavam eliminados, então eles estão decidindo quem ia ficar com a terceira colocação. E no final, quem ficou foi o Barcelona, que, bem, buscou esse empate, porque o Barcelona estava perdendo 2-0 do Cerro Porteño, né? Que começou marcando aos 2 minutos com o Damian Josué Bobadilla, e depois aos 43 o Cláudio Aquino fez de pênalti para o Cerro. Tava 2-0 no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Barcelona diminuiu com o Ranier Cardoso, e aos 87 um gol de pênalti para empatar o jogo e conseguir a classificação para a Sul-Americana, o Barcelona. Lembrando que os dois times terminaram com a mesma pontuação, 4 pontos, só que o saldo de gol do Barcelona era melhor do que do Cerro Porteño, né? Menos 5, legal, e o Cerro Porteño com menos 9. Praticamente é assim, os dois times estavam com saldo negativo. E para fechar, tivemos o massacre do Palmeiras em cima do Bolívar, né? Lembrando que o Palmeiras tinha perdido o Bolívar lá na altitude, e o Palmeiras resolveu devolver aqui no Allianz 4-0, 2 gols do Arthur na partida, jogando pra caramba essa Libertadores. O Rony, que também chegou numa marca muito expressiva, né? Porque ele é literalmente o artilheiro, né, do Palmeiras na história da Libertadores. E tivemos o gol até do Piquerez nessa partida. Palmeiras terminando como primeiro colocado. Lembrando que essa partida era para decidir quem ficava em primeiro no grupo, e o Palmeiras só podia ficar em primeiro se ganhasse. O que aconteceu, né? O Palmeiras ganhou e ficou em primeiro lugar, e também com saldo de gols inacreditáveis, 10 de saldo de gols. E o Bolívar ficou em segundo lugar com 12 pontos. Então é isso, gente. Resumo, nossa senhora, gigante pra caramba, mas espero que tenham gostado. E vamos ver como vai ser a segunda fase dessa Libertadores, que vai ser muito da hora, que a gente vai ter que esperar no segundo semestre, obviamente. Mas é isso. A gente se vê na próxima, gente. Falou!